Olá, queridos companheiros. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido tudo em harmonia, né, junto da família ou dos amigos, né, ou com aqueles que falam mais alto ao nosso coração, né? Assim também desejo a todos que acessaram o nosso canal depois, né, porque não poderão estar conosco hoje, e que o nosso estudo seja proveitoso para cada um de nós, né? Que traga para os nossos corações, né, as nossas respostas que a gente muitas vezes procura no Evangelho, né, essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos dá muitas respostas, né? E hoje quem dinamizará o nosso estudo será a nossa amiga Maria Paula Melo, né? Ela que vai trazer o outro tema do Evangelho, né, o capítulo 21, dos itens de 1 a 5, onde tratará do tema haverá falsos cristos e falsos profetas. São os subitens: conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Então, nós vamos partir para a nossa harmonização com uma canção e em seguida a amiga Valna fará a nossa prece. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, nesta encarnação. Abençoa todos nós que estamos nessa reunião. Ampara cada um de nós em seus lares, em suas famílias. Agradecemos por mais esse encontro, Senhor. Obrigada. Abre as nossas mentes para que possamos entender o estudo de hoje. E abençoa a nossa irmã Maria Paula. Inspira para que ela possa transmitir para nós o que ela estudou, o trabalho que foi feito por ela. Ampara, Senhor, neste momento, ampara cada um de nós,
Te pedimos, Senhor, vendo esse vídeo agora, abençoa todo o planeta, Jesus, os animais, todos os seres vivos que estão nas florestas, nos mares, nos rios, nosso planeta, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, inspira os nossos governantes, que os homens se aquietem e te ouçam, Senhor. Há muita divisão, mas nós sabemos, Senhor, que a luz sempre vence e tudo vai ficar bem. Entregamos em tuas mãos. Sabemos que tens um plano para o nosso país, a pátria do Evangelho, que possamos, a cada dia, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos atos, para que essa transição, que depende de cada um de nós, possa ir ao mais rápido possível. Sabemos que não é num estalo de dedo, temos que nos perdoar muito, percorrer muitas encarnações ainda, mas já é o primeiro passo. Nós queremos tanto acertar, Senhor Jesus. Nos ajude através dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, para que possamos, Senhor, cumprir a nossa missão aqui na Terra, como servidores teus, como espíritas que já somos, que a responsabilidade é grande para cada um de nós. Abençoa todos aqueles que sofrem, nos hospitais, nas casas de saúde. Abençoa os médicos, que hoje é o dia dos médicos, Senhor. Tu que és o médico dos médicos, para que eles possam, com todo o amor, cuidar de todos os doentes e que eles possam, Senhor, transmitir o que vem de ti, o que tu queres que faça com cada ser humano, com cada doente. Ampara a cada um, Senhor, de nós. Nestes dias tumultuados, abençoa aqueles que estão tomando a vacina, que dê tudo certo, Senhor. Abençoa as vacinas também. Sabemos que a vacina é para o nosso bem, mas pedimos que abençoe as vacinas. Muitos estão em dúvida, muitos não querem tomar. Só peço que abençoe. Obrigada, Jesus, por mais essa noite, os nossos amigos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Valna. E nós agradecemos também já de antemão, né, nossa amiga Maria Paula, que vai nos ajudar, né, a cuidar da mensagem do Espírito de Verdade, né, do amai-vos e instruí-vos. Nós, no nosso dia a dia, né, cuidamos do amai-vos e às segundas e quartas, e quinta também, para quem é de quinta, né, nós cuidamos do instruí-vos. Estamos aqui para ter mais um dia de aprendizado, né, da nossa doutrina, da mensagem do nosso Cristo. Então, muito obrigada, Maria Paula, e é com você agora. Eu é que agradeço vocês e a paciência e a colaboração que eu vou precisar, é claro. Então, o estudo não é meu, é nosso, né? Por isso é um estudo, né? Aí, Jaque, tu pode botar o primeiro slide para a gente ler aí. Quem pode ler? Eu posso. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 43 a 45.
Bom, interessante que nós vamos ver aí de novo Jesus falando em parábolas. E nós já falamos sobre o que é parábola, né? Já foi falado isso. Mas eu lendo aqui, estudando um pouquinho sobre isso, sobre o texto, eu encontrei um trecho interessante que fala o seguinte, que até os apóstolos, eles questionavam Jesus por que ele falava dessa forma, né? E numa dessas vezes em que ele estava com os apóstolos e ele é perguntado, Jesus, por que tu falas dessa forma? Eu acredito que naquela época não se falava parábola, né? Devia ser outra forma, não sei. E ele diz o seguinte, por que o Senhor fala por parábolas? E ele responde o seguinte, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Quer dizer, ele se referindo aos apóstolos. Os apóstolos, como eram espíritos mais evoluídos, de melhor compreensão, eles não precisavam, eles achavam assim, por que o senhor fala assim, se o que o senhor fala eu entendo, mas porque para eles, né, o senhor fala dessa forma. E ele dá essa explicação, porque para as demais pessoas para quem ele falava, não era de compreensão fácil. Então, ele usava dessas formas figuradas. E aí nós vamos pensar nesse trecho aí que foi lido. Nossa, tem muita interpretação, né? A parábola, ela pode dar... nós podemos tirar N interpretações, né? Mas nós vamos tentar direcionar para uma linha de pensamento. Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a vir tanta coisa na cabeça da gente que a gente pensa assim, não, peraí. Pela primeira vez, eu cheguei até a tirar um slide, né, Jaqueline? Porque eu falei assim, não, vou começar a me perder nesse campo aqui, vou centrar aqui a coisa. Então, é interessante que aí, apesar de Jesus falar por parábolas, ele deixou claro, e sem floreio, né, duas máximas, vamos dizer assim, que nós teríamos que ter caridade para com o próximo e humildade. Então, nessas duas situações, ele nunca falou de forma figurada, ele foi claro. E ele mostrou aí, determinou aí, um caminho para se trilhar, né, seguindo a orientação dele. Mas aí nós vamos ver aí nesse trecho aí, que vem falando sobre frutos, árvores. Aí eu queria que, já que colocasse aí a foto da primeira árvore. Não, é isso aí. Aí quando eu coloquei essa árvore, eu pensei nela como a árvore que não está dando bom fruto. Jesus fala para a gente o quê? A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Ele deixa claro o tempo todo aqui que ele fala de onde provém o fruto. A árvore, ele fica, né, constantemente focando a árvore. Pelo menos é o que eu percebo. E nós vamos perceber... vamos nos colocar no lugar dessas árvores, né? Quer dizer, então, o que estava querendo dizer que era árvore? Vamos pensar em nós no primeiro momento. Se eu, né, for boa, eu vou dar bons frutos. Se eu for má, eu vou dar maus frutos. Ou, quer dizer, invertendo o que ele falou. Mas é interessante que tem uma fala de Emmanuel, que ele fala para a gente o seguinte: não reconheceremos as árvores pelo tamanho, pela imponência da copa, pela fragilidade das folhas ou pelas flores.
árvore alguma será conhecida pelas aparências, pela aparência dela, pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade. Assim também, nosso espírito em plena jornada. E aí nós vamos vir para outra árvore que eu postei aí. Essa daí está uma árvore seca, não deu bons frutos, né? Vamos pensar assim. Mas aí aqui nós temos uma árvore boa. E toda árvore boa, ela tem que produzir bons frutos. E dentro das condições que Jesus mostrou lá atrás, quais seriam esses frutos? O amor, a bondade, a fidelidade, a paciência, a benignidade, a amabilidade, paz, alegria, domínio próprio. Difícil, né? Nós ainda estamos conquistando todas essas qualidades. Paula, Mas vamos... Sim, oi. deixa eu te interromper rapidinho, que antes de você ler esse trecho, eu estava justamente pensando nesse tipo de árvore, né? Porque aquela seca te dá a ideia de que ela realmente não presta, de que não está dando fruto nenhum mais, né? E quando a gente pensa nessa árvore bonita, frondosa, qual é a sua imagem, né? De que aquele fruto ali vai ser maravilhoso. E eu lembro que, há muito tempo atrás, né? Eu tinha 2 pés de manga lá, quando eu morava em Mesquita, lá no terreno, eram frutas, nossa, mangas maravilhosas, né? E teve uma amiga que, na árvore da casa dela, era linda a copa daquela mangueira, mas a manga era azeda, horrorosa. E aí eu lembro que na época a gente fez esse comentário, nossa, como que você vai imaginar, né, que uma árvore tão bonita vai dar esse fruto? E essa analogia, acho ela muito interessante por conta disso, porque você se engana com as aparências, muitas vezes, né? E, na verdade, você só vai conhecer mesmo com o contato, com a convivência, como é que é aquela pessoa. E também o contrário, às vezes você rejeita de primeira mão, porque você faz uma ideia, você tem um preconceito. Calma, Tereza. E no contato, você vai ver que a pessoa não é bem aquilo que você estava pensando. Então, essa analogia é muito interessante. Aí você lê o texto, fechou que estava no meu raciocínio. E você vai perceber que o texto nos fala isso. Sim, sim. Mas Emmanuel, nessa fala, ele deixa claro que nós não reconheceremos as árvores pelo tamanho, pela imponência da copa, pela fragilidade das folhas, pelas flores. Ou seja, nós não podemos ver a aparência exterior. Uhum. Ora, nós saibamos que a boa árvore vai dar bons frutos, né? E que se ela dá bons frutos, ela não é má. Mas nós vamos... esse texto dá duplo sentido? Não, nós temos que estudar bem ele. Porque nós vamos ver que lá na frente ele fala o quê? Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarças. Eu não pesquisei, mas eu ouvi numa palestra, eu vi que sarça deve ser espinho, deve ser espinho. Então não se colhe nada na sarça, né? Tereza vai falar? Pode falar, Tereza. Não, é só para assim, somar a ideia aí. Eu tenho aqui um pezinho de amora dentro de um jarro, que você não dá um tostão pelo pezinho de amora, mas quando ela dá, ela fica assim, pinhadinha, e os frutinhos são tão docinhos, mas você olha assim, gente, no jarro, feinha desse jeito, mas ela dá uma amora que é uma delícia, docinha, como diz a minha tia. Hoje tem um monte de árvore pequenininha que dá fruta assim, porque o homem manipulou a genética também, né? Aí a Patrícia está dizendo aí para a gente que as sarças são roseiras. Não, está como amora preta. É da família das rosáceas, é por causa dos espinhos.
Mas eu acho que não é roseira propriamente dita, não. Ó, Família das angiospermas rosáceas. é o nome científico e também amora preta. Por quê? Porque roseira você colhe. Você consegue colher, apesar dos espinhos, né? E ele deixa claro aqui que não dá para se colher nada nas sarças. Bom, mas a gente depois vai estudar essa parte, porque senão a gente vai entrar na biologia, né? Depois ainda fala o quê? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Gente, eu estou com toda hora me ameaçando de espirrar, por isso que eu estou tirando meu som. E nós vamos compreender que ele aqui está falando do íntimo da gente. Aí ele já saiu lá da árvore, do fruto, e falou o que para a gente? Que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. E o coração está dentro da gente. É o nosso íntimo, é o nosso interior. Né? Agora nós vamos para o próximo texto. Gente, quem tem mais alguém para falar? Ninguém levantou a mão, não. Tá, então vamos em frente. Pode E aí, eu pulei, né? Antes desse texto, tem um outro trecho que eu vou ler, porque eu não quis ficar botando um monte de coisa para a gente só ficar lendo, que ele diz o seguinte: livrai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Aí, de novo, ele fala fruto. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. Aí ele vai repetir praticamente o início que a gente leu. Né? Que a árvore boa produz bons frutos. Aí ele já inverte, mas a árvore má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, assim como uma árvore não pode produzir bons frutos. E ele diz que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Né? E aí vamos imaginar, né? Porque naquela época o ser lançado ao fogo era brabo, né? Eles gostavam de lançar todo mundo no fogo, né? Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Então, Jesus deixa claro aqui, né? Jesus, esse texto é de Mateus, eu estou falando de Jesus, mas é de Mateus, que nós vamos sempre conhecer. Deixa eu ver aqui meu trecho aqui que eu me perdi. Ele diz que pelos frutos o conhecereis, ou seja, sempre vamos conhecer a árvore pelos frutos, ou a pessoa pelo seu comportamento, pela sua atitude, né? Que nós vamos transferir essa árvore para nós. Mas nesse trecho agora que nós vamos ler, ele já está falando não de uma pessoa comum, mas vamos lá. Também cabe, mas vamos em frente. Tereza vai falar? Se você quiser completar seu raciocínio, Não, você pode falar. Antes de ler, você fala, depois eu dou sequência. É porque enquanto você falava sobre a questão do bom fruto, do mau fruto, eu também consegui aqui pensar sobre ter uma outra visão também, porque nós temos consciência que Deus não cria ninguém para dar maus frutos, né? Por mais que nós sejamos criados simples e ignorantes, a bondade infinita dele quer que a gente desenvolva, né, e dê bons frutos. E muitas vezes essa árvore, aí eu estava pensando assim, essa árvore bonita, frondosa, né, que acaba dando maus frutos, eu vejo, aí levando assim para
tirando da árvore e levando para o ser, né, para o ser humano, eu vejo como essa pessoa se perdeu ao longo do caminho, que ela tinha todo um investimento para que ela rendesse, né? Exatamente, ela usou o livre-arbítrio, para que rendesse boas atitudes, e o livre-arbítrio, como a Patrícia falou, a conduziu às escolhas, né? Ela fez essas escolhas estranhas, desagradáveis e não positivas, que levaram exatamente a produzir resultados negativos na vida e também na vida de outras pessoas, né? Então, eu vejo muito isso, essa questão dos maus frutos também, por essa linha, né? O que você fez com sua vida, onde foi que você viu uma vantagem ali que poderia te render outra coisa que não fosse só as questões morais. Fica aí o meu pensamento. Com certeza não vamos usar isso aí que você falou nesse texto agora à frente. Quem pode ler? Francisco, pode ler, Francisco? Perfeitamente, Paula. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer fazer algum comentário, Francisco? É bem pertinente, né, Maria Paula? Porque o que esse trecho passa para a gente é que nós temos que ter o máximo de cuidado para nos pautar pelos ensinamentos de Jesus na realidade. Porque, como ele fala, muitos serão falsos profetas, né? Porque no cotidiano da gente, na nossa vivência, nós já passamos por muitas fases e nos orientamos, às vezes, por alguns posicionamentos que nós ouvimos de alguém e fizemos com que aquilo fizesse parte da nossa vida naquele momento. Mas, na realidade, o que traz a gente para o senso do moral, do perfeito, na realidade, os ensinamentos do Cristo, né? Porque ele só trouxe para a gente orientações boas que nos conduzem para uma realidade que vai fazermos alcançar a nossa plenitude um dia, né? Isso. E nós vamos perceber nesse texto aí, dentro do que o Francisco falou e Teresa também, que ele nos faz um alerta, tende cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Ora, e levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e porque a iniquidade se multiplicará. A gente não está vendo isso? A iniquidade se multiplicando, né? E o que é pior, que ele fala que a caridade de muitos se arrefecerá, ou seja, as pessoas vão se afastar, né? Arrefecerá, não procurei no dicionário, eu ia procurar, não, mas acredito que a caridade de muitos se arrefecerá, porque ele diz o seguinte, que quando o mal cresce, os bons começam a, infelizmente, se acovardar, será? Ou sair, né, do trabalho, e é uma preocupação que a gente tem que ter, mas, pode falar, Teresa, mas mais ainda, nesses falsos profetas. Desanimar, arrefecer, desanimar, né? Esfriar também, né? Esfriar. Tanta iniquidade,
os bons se desanimam, né? Por isso que nós sabemos, até por isso que nós sabemos que o planeta, como ele já está nesse processo de transição, que aqueles que perduram no mal, que persistem no mal, havendo essa limpeza, né, do orbe, eles não reencarnam mais aqui. Por conta até disso. Porque os bons, além não só de desanimar, pode voltar a praticar coisas, né? Porque muitas vezes você se vê diante de determinadas situações que a tua vontade é reagir, mas a gente se segura. Porque nós já conseguimos não fazer isso. Então, essa iniquidade, um dia, graças a Deus, se Deus quiser, quando o orbe chegar numa situação melhor do que está hoje, já não vai ter tanta. Mas vamos lá nos preocupar com esses falsos profetas. Tem alguém na frente para falar, que é que eu não estou vendo? Não, né? Então vamos em frente. Tereza Tereza, tá com a mão levantada. Está aguardando. Ah, tá. Agora que eu vi a mãozinha dela. Fala aí, Tereza. É para dizer que o nosso momento, né? Nosso momento como planeta, a gente percebe muito essa característica na humanidade, no ser humano, pelo próprio momento planetário, né? Então, a gente percebe também que isso está contido em todas as religiões, em todas as ramificações religiosas, em todas as não religiosas, e a gente ter a certeza também que nós, que como religião também, não estamos isentos, né, de exercer esses maus frutos e sermos esses falsos profetas. Então, daí a gente aumentar muito mais, estar muito vigilante, muito atento, né, para o que a gente fala, o que a gente coloca, o que a gente pratica e fala uma outra coisa, né? E é isso, né? Então, a gente ter muito esse cuidado, porque ninguém está isento, todos nós estamos sujeitos. Com certeza. E nós vamos aí, mas aí vamos nesses falsos profetas. Eu fiquei querendo me lembrar, de fato, um falso profeta que foi da minha época, né? E eu me lembrei do Jim Jones. Quem não conheceu o Jim Jones, né? Inclusive, eu tinha dado um vídeo para a Jaque que falava de M's maus profetas. Mas aí o vídeo era muito longo e eu fiquei me questionando se valia a pena a gente ficar só se prendendo nesses falsos profetas, e eu vou dizer por que eu fugi desse vídeo depois. Mas por que eu me lembrei do Jim Jones? Quem já ouviu falar dele? Ele, em 18 de novembro de 1979, ele levou 918 pessoas para o interior de Jamestown, acho que é esse o nome, na Guiana. E eu lembrei dele pelo seguinte, porque eu era adolescente e eu me lembro que eu chorei com aquela notícia e eu fiquei espantada de ouvir, né, aquela situação, porque essas pessoas todas foram levadas ao suicídio, a maioria. Quem não se suicidou, quem não cometeu suicídio, foi morto, assassinado. Então, isso ficou marcado porque ele saiu dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele foi para um estado onde ele tinha mais liberdade, mas alguns comportamentos dele começaram a ser investigados. Aí ele se mandou de lá para a Guiana, que era lá, foi para dentro de uma roça mesmo, onde ele acabou levando essas pessoas a cometer isso. E aí a gente se questiona. O que fez essas pessoas acreditarem nesse homem? E o que faz as pessoas, o que nos faz e fez as pessoas acreditarem em algumas situações que levaram elas a situações muito sérias? E eu me lembrei também de um filme que eu vi há um tempo atrás aí, não sei se eles eram mormons, o que era, eu sei que eles se congregaram numa fazenda nos Estados Unidos, por fim o filme até acaba com a casa toda incendiada, porque eles se afastam da sociedade, né? E eles começam fazer tudo separado.
e acaba não dando certo, e aí a polícia vai em cima e acaba dando todo o problema que dá na situação do falso profeta. Mas eu comecei a me perguntar, mas tá, tudo bem, isso é lá nas outras doutrinas, a gente é fácil apontar, mas e na nossa? Nós temos falsos profetas? Nós temos situações que nós podemos apontar? Eu, infelizmente, vou ter que falar um, se ninguém lembrar. E eu só lembrei dele recentemente. Tereza, tem um? Fala aí, Tereza. Eu não gosto muito de citar nome, não. Eu sei até qual é o nome que você vai citar, mas eu não vou citá-lo. Mas eu contei quinta-feira um exemplo no meu estado, onde uma pessoa, né, num centro espírita, teve a capacidade de manipular todos os demais, desde a diretoria até os seus frequentadores. Então, que eu me lembre, não sei hoje, mas se prolongou até enquanto eu estive por aqui, eu tive notícia. Né? Depois eu não tive mais. Como é que está lá? Mas as pessoas, né? Nós, seres humanos, eu não vou falar as pessoas, eu vou falar nós, seres humanos, porque eu estou incluída nesse contexto, nós temos muita carência, somos muito carentes. Então, essa carência, ela pode ser atendida em seus vários aspectos, né? E, normalmente, quando a gente encontra na religião, né? Por isso que se formam os gurus, né? Porque ele tem esse poder de liderança e de ascensão sobre as pessoas, e as pessoas se sentem, como é que se diz, atendidas, sempre a pessoa dando atenção àquela coisa. Então, é essa carência que faz com que a gente muitas vezes esqueça a razão, né, e vá pela emoção. Né? Por isso que, às vezes, a gente diz assim, existe relacionamento, a gente diz assim, existem pessoas que estão num relacionamento doentio e eu não sei porque aquela pessoa não percebe que aquela relação é negativa. É porque exatamente existe um tipo de dependência, né? Então, isso acontece também dentro da religião de forma em geral. Ou até o psicólogo pode ser essa bengala, né? Digamos assim. Então, é preciso ter muito cuidado, porque é típico do ser humano, acredito também, pelo nosso estágio planetário também. Tenho dito. Quem está na frente aí? João ou Francisco? João. Desculpa, abrindo aqui meu microfone. Eu só tenho um questionamento, acrescentar uma coisa desde a árvore, né? A árvore do bom fruto, mas se essa árvore existe, ela tem um objetivo nessa sociedade, né? Nesse planeta, né? Umas para gerar sombra, outras para guardar outras espécies, como a bananeira, coisas que nós conhecemos corriqueiramente. Então, tem árvore realmente que dá um fruto pequenininho, né? Maravilhoso. Mas dentre esses frutos também, isso é natural. Nem todos são aproveitados, são tão saborosos, tal. Então, essa é a relação que eu faço em relação à humanidade. E um outro aspecto que eu, seguindo aí o nosso estudo, é isso, porque muitas das vezes, né, temos, como foi lembrado do Jim Jones, mas temos outras pessoas que realmente fizeram trabalhos maravilhosos, né? E como o nosso próprio Jesus Cristo, que até hoje continuamos aqui estudando e tentando entender as palavras, como foi passado. E o que mais importa, isso é até eu questionar uma palestra que eu ouvi outro dia, que se fala muito pouco do bem, né? O mal gera muito mais ressonância, ecoa muito mais distante. E o bem está aí o tempo todo. Exemplo é que nós aqui agora reunidos, pensando em Cristo, e esse bem talvez não se propague tanto, né? Se fosse qualquer outra, até uma perturbação, a invasão, geraria um certo... chama mais atenção, infelizmente é isso. Mas o bem está do nosso lado
quase que 24 horas por dia, né? Estamos aqui reunidos, sorrindo. Eu, por exemplo, hoje estou maravilhado que, adiantando, tive ótimas notícias, como já foi comentado, hoje é o dia do médico, tive ótimas notícias em relação à saúde, na Semana dos Professores, né? Aqui o nosso Mestre Jesus. Então, tem muita coisa boa. É que muitas das vezes passa despercebido, né? Até o bom dia que um vizinho dá passa despercebido. Infelizmente, se ele deixar o lixo dele exposto, o cachorro rasgar, a gente, né, de um modo geral, já fica um pouco mais abalado. Essa visão de olhar com um pouco mais de atenção bem é que leva a humanidade para frente. Isso eu acho. Só isso eu queria acrescentar. Isso aí. Obrigada pela tua participação, Francisco. No comentário que a Tereza fez, é muito pertinente, porque durante a trajetória da vida da gente, todos nós, eu acredito, passamos por momentos difíceis e temos muitas carências, né? E nesses momentos de fragilidade, as nossas carências podem ser manipuladas por pessoas mais de pessoas que não têm escrúpulos às vezes, né? Porque quando você está fragilizado e uma pessoa tem uma certa ascensão sobre você, você às vezes leva em consideração alguns conselhos, algumas orientações que a pessoa pode dar, e você não enxerga que aquela pessoa, na realidade, está manipulando você. Então, nessas ocasiões é que acontecem esses grandes fracassos, né, que envolve assim pessoas que têm essa facilidade de comunicação, às vezes, que usa essa comunicação para influenciar você negativamente. E você, como está passando por um momento difícil, de carência, de fragilidade, você muitas vezes pode ser conduzido por essa pessoa, por essas pessoas e chegar realmente a cometer esses atos absurdos aí, como foi relatado aí pela nossa querida Tereza. Tenho dito, Paula. Júlio, filho, fale. Obrigado, Francisco. Veja só, né? Eu penso que nos preocupa mais, porque esses falsos profetas que acabam se revelando, né, que a gente acaba tomando conhecimento, ou esses até que não conseguem ficar tanto tempo escondidos, esses acho que não são tão perniciosos. Perniciosos, mais ainda, eu penso, é aqueles que a gente não consegue perceber, né, e que está atuando na contramão do bem. Sapatinho de veludo, que nem dizia Neuzi. Como dizia Neuzi, né? Influenciados pelas trevas, são, vamos dizer assim, mandatários das trevas, né? E a gente não se dá conta. E a gente sabe que tem muitos desses por aí que a gente não percebe, nem pode mencionar aqui, porque a gente nem sabe, mas que com a vestimenta de cordeiro faz papel de lobo, e a gente não se dá conta, tenho dito. Aí. Obrigado, Júlio. Ana? Oi, boa noite. Dentro do que a Tereza colocou e o Francisco, eu também acredito que seja sempre direcionado para uma carência. Mas essa carência também, eles encontram mais facilidade em exercer esse domínio sobre a gente, porque nós queremos uma facilidade, nós queremos uma solução de uma forma bem mais rápida, bem mais simples. Então, aí eles encontram essa brecha para poder manipular. A partir do momento em que nós entendemos que aquilo depende mais da gente do que do outro, aí a gente já consegue perceber que aquilo não é tão bom assim. E eu também gostei muito do que o João falou. A gente sempre olha, né, para o vizinho quando vê lá o saco do lixo já
aberto, mas para dar o bom dia ou para olhar para o lado bom é sempre mais difícil. Sempre foca no que está ruim. Obrigada. Obrigada. Mas, com certeza, o que você falou, eu estava aqui só esperando, eu falei assim, vamos ver se ela vai falar. Porque nós sempre colocamos a culpa no outro. Por exemplo, o falso profeta. Eu só permiti que ele chegasse àquela situação porque quais eram os meus interesses? Né? Por que a coisa toma dimensão? Vamos pensar, e eu, infelizmente, vou citar um mau exemplo que eu conheço dentro da nossa... Não sei se ele era espírita mesmo, o João de Deus, mas por que chegou naquela dimensão toda? Né? Porque muitas vezes as pessoas que vão procurar o socorro, que acreditam nessas situações, na verdade, elas estão visando só seus interesses. São ludibriadas, às vezes são, porque as pessoas que vão doentes, elas querem a cura. Né? E isso não é uma má intenção, porque se eu estiver doente também, eu vou procurar a cura. Né? Mas tem várias situações que a pessoa vai se deixar levar, porque o charlatão, o falso profeta está em toda situação, porque ela quer ouvir, quando vai procurar cartomante, ou vai procurar N situações, ela vai querendo interesses pessoais. Nós não vamos procurando, eu quero praticar caridade aqui, não, eu estou indo procurar interesses pessoais meus, então eu acabo caindo, né, nessas teias. E só antes de você continuar, Tereza, primeiro nós temos que deixar bem claro aqui, né, o que é um profeta. Um profeta disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E lá atrás nós deixamos claro que Emmanuel falou que nós não podemos nos impressionar com a aparência exterior, que nós temos que olhar o comportamento dessa pessoa, né? O que ela está nos dizendo, os frutos que ela está deixando à mostra. Fala, Tereza. Porque eu queria também lembrar nisso, nesse conjunto todo, né, que existe pessoas tipo aquele que recebe um golpe porque antes ele viu vantagem, né, e por isso ele caiu no golpe, digamos assim, né, tem esse lance, mas tem um ingênuo também, né? Tem aquela pessoa que vai na ingenuidade daquelas formações de certos grupos religiosos, né? Ali dotados puramente da própria fé, né? Querendo a prática da fé propriamente dito. E eles, naquela ingenuidade, por falta de conhecimento mesmo, né? Conhecimento da religião, né, de estudos e tudo, eles são apanhados pelaquela ingenuidade e são conduzidos, né, e muitas vezes não despertam antes de caírem nas armadilhas lobos, né, me veio isso agora também. Isso aí quem pode falar é o doutor Júlio aí? Só para complementar o lance da Tereza... Só para complementar a torpeza bilateral que estava aí sendo dita, né? Que é verdade. Mas, complementando aí o que a Tereza disse, é uma questão interessante que a gente não pode deixar de considerar, é que quando as pessoas estão fragilizadas, elas acabam afrouxando a vigilância. Não é? Então, e aí é que se aproveita o falso profeta nos casos que nós estamos tratando aqui. A gente, às vezes, pensa na torpeza bilateral, é verdade, viu uma vantagem e tudo mais, mas eu penso até que a maioria dos casos são pessoas fragilizadas. Né? Por estar fragilizada, elas acabam afrouxando a vigilância. Eu acho que a gente tem que considerar também isso. Tenho dito, Maria Paula. Muito obrigada. Eu vou pedir
a Jaque para botar acho que é o 5º, né? Slide. E se a Ana Cristina pode ler para mim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Marcos 24, 4, 5, 11, 12, 23 e 24. E Marcos 13, 5, 6, 21 e 22. Nós vamos perceber, então, o quê? Tem alguém para falar? Porque eu não estou visualizando, que eu estou com a tela cheia aqui, não, né? Tem não. Oi? Não, né? O Cristo, então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, está lá, não acrediteis. E ele deixa claro aqui que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir. Então, nós temos que ficar atentos a essas situações. Porque esses prodígios, essas coisas espantosas, capazes de seduzir, pode ser coisas, situações que, como nós ignoramos, não compreendemos, né, para a pessoa que ignora, vai achar que aquilo é fenomenal. Né? Por exemplo, infelizmente, no caso desse caso do João de Deus, eu vou citar ele, porque eu acho que quando a gente cita um exemplo, gente, no intuito de aprender, né, que Deus cuide dele, ele vai ter o caminho dele, vai ter o momento de corrigir essa jornada dele, é interessante ser citado. Ele se utilizou o quê? Da capacidade de cura que ele tinha. Né? E esses prodígios, né? E esse poder que ele teve, talvez tenha tido realmente, de fato, acredito eu que no início ele tenha tido, ele acabou levando para outro lado e levando essa multidão de pessoas que acreditavam, né, no trabalho dele. E, em algum momento, ele perdeu a trilha, o caminho. Então, nós temos que ficar sempre atentos nesse sentido, porque nós vamos também ter exemplos bons, nós vamos ter o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Que nós vamos perceber que pela conduta do Chico Xavier, né? Olha o trabalho maravilhoso que ele faz, não é mesmo? Divaldo, Madre Teresa de Calcutá e outros aí que a Teresa também citou, nós não vamos ficar falando aqui direto, graças a Deus que nós vamos também ter, acredito eu que nós temos mais bons do que exemplos assim tão negativos. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou falar aqui sobre o livro dos médiuns. Nós vamos lá no livro dos médiuns, que fala o seguinte: no capítulo 28 do charlatanismo e do embuste. Eu não vou ler, porque é muito grande. Ele fala médios interesseiros e fraudes espíritas, deixando claro para a gente que dentro do nosso meio também tem essas situações, nós vamos passar por essas situações. Mas fica claro, dentro do que é lido aqui, do que é falado aqui, que os médios interesseiros, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Quer dizer, toda pessoa que pensa em explorar ou tirar, ou barganhar, ou ganhar alguma coisa de alguma forma, ela também vê no espiritismo formas de conseguir isso. E, infelizmente, nós sabemos que os profetas daquela época eram médiuns. E os médiuns de hoje são os profetas de ontem. Então, nós temos que estar atentos 24 horas, né, o tempo
todo, com toda a comunicação, com tudo que nos venha, nós temos que analisar. E eu peguei um trecho interessante também, que eu gostei muito, que diz o seguinte: os bons, falando sobre os médios, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. De onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Por isso a necessidade de nós nos aperfeiçoarmos, de nós estudarmos constantemente, de nós domarmos as nossas más tendências, principalmente em toda situação, mas o médium é pior ainda, porque para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então o médium tem muito mais obrigação de vigiar nesse sentido. Nós receberemos mensagem, dependendo do médium, se ele se voltar, né, para o lado, se ele não for bem acompanhado, assessorado espiritualmente, porque ele não pensa, ele não está com a mente dele voltada para o bem, ele vai ser vítima de espíritos zombeteiros, né, que são, e também falsos profetas da erraticidade, que vão vir dar mensagens assim, quando você for analisar, você vai ver que não tem nenhum cunho assim avançado, que tem falhas. Por isso a necessidade de toda a comunicação, e é interessante que hoje nós temos no Brasil, a mediunidade ela é muito desenvolvida dentro da incorporação. Mas lá atrás, quando o espiritismo surgiu, as maiores comunicações eram a psicografia. Não era a incorporação, era a psicografia. Hoje, no Brasil, veio, né, desenvolver mais esse lado da incorporação. E, deixa eu ver, vamos passar à frente para o próximo slide, já que tem alguém querendo falar? Não. Não, né? Olha, eu estou adiantado aí, esse é meu último slide. E aí vamos fazer essas perguntas. Quem são os falsos profetas? Nós já vimos aí o quê? Que esses falsos profetas estão em todo meio, estão dentro da igreja evangélica, estão dentro da igreja católica, estão na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, em todo lugar vai ter falso profeta. Né? Quem seriam os profetas atuais? Qualquer um que tem a missão de pregar a palavra de Deus. Claro que eu não chego, o dedinho da minha unha chega perto de um profeta daquele lá que acompanhou Jesus, que teve aquela missão lá, porque eu não vou me comparar a isso. Eu não chego perto de um Chico Xavier, de um Divaldo. Mas nas missões pequenas, nos nossos comportamentos mais simples, é que nós vamos estar mostrando se nós estamos seguindo o que nós aprendemos ou não. E nós vamos ver que, para nós analisarmos, já vimos, então, quem seriam esses profetas atuais, né? No nosso caso, os médiuns. Em outras religiões, temos os pastores, temos os padres, e por aí vai. Mas como é que nós vamos estar reconhecendo esses falsos profetas? Quem pode falar aí para mim? Tem alguém para falar? Júlio Filho. Ô, Paula, a doutrina espírita e o próprio Evangelho do Cristo, eles nos diz, a doutrina e os textos sagrados nos informam que nós reconheceríamos esses falsos profetas pelos frutos, né? Então, eu responderia talvez assim de uma forma genérica a sua pergunta, pelos frutos que eles produzirão. E que não pode deixar de passar sempre pelo crivo do bom senso, já que nós vimos que eles farão prodígios. Então, nós temos que estar atentos o tempo todo para esses frutos, se em algum momento eles não estarão azedos, estragados, sei lá. Né?
tenho dito, Paulo. É isso aí. Mas é isso aí, Júlio. Nós temos que passar tudo pelo crivo da razão e da lógica. Normalmente, esses médios, eles têm sede de poder, são dominadores e orgulhosos. E nós temos que estar atento a isso, atento para aquela primeira parte que eu falei, que nós não podemos nos iludir com a aparência externa, com a fala mansa, porque não é isso que vai determinar se o médium, ou seja lá quem for, e sim as obras dele. Porque nós olhamos para o Chico Xavier, não precisamos nos questionar, porque é óbvio, né? E analisar toda a comunicação pelas obras básicas, especialmente o Livro dos Médiuns, né? Que nós pouco lemos, né? A maioria das vezes pouco lemos. Então, conhecimento e estudo, sempre. Sempre estudar, porque aí, quando essas coisas acontecerem, quando essas coisas vierem, nós vamos pensar duas vezes. A Teresa estava falando dos golpes, né? Por que as coisas também acontecem? Falta de formação também financeira, não é, Júlio? O crime de estelionato, ele acontece porque as pessoas são ignorantes naquela área. E não têm conhecimento, então se aproveitam da ignorância das pessoas para aplicarem aquele golpe X. Porque quando a pessoa tem o mínimo de conhecimento, ela vai, opa, peraí, como assim? Né? Que nem uma vez ligaram para mim, você ganhou um carro porque a minha filha era pequena e ficou, mãe, vamos lá, você vai ganhar um carro, não sei o quê. E eu saí daqui, né? Que eu tinha que comprar não sei quantos cartões de crédito e leite ninho e não sei o quê, e rótulos de produtos da Ninho, não, da Nestlé. Da Nestlé. E aí a Sheila era pequena, ela me encheu tanta cabeça que eu não estava acreditando naquilo, mas eu fui andando para comprar o cartão. Só que no caminho eu comecei a fazer uma prece, assim, meu Deus do céu, isso é impossível, eu não ganhei isso, eu não lembro nem ter participado disso, mas sabe quando você um monte de gente fica falando no teu ouvido? E no caminho, na primeira loja que eu entrei, não tinha o cartão. Quando eu fui para a banca de jornal, eu falei assim, não, pai, me ajuda, pelo amor de Deus, se eu estiver caindo num golpe. Aí quando eu cheguei na banca de jornal, gente, foi tão ajudada. Quando eu pedi os cartões, o rapaz virou para mim e falou assim, moça, só não fica chateada se eu falar um negócio para a senhora, não? Eu falei assim, não, pode falar. Eu só faltei falar assim, fala que eu estou precisando ouvir, para mim cair a ficha. Aí ele falou assim, olha, já vi um monte de gente aqui comprar esse monte de cartão, não sei o quê, isso é um golpe, assim, sabe? Assim, ó, tu não sabe bem o que tu me fez, eu estava desconfiada disso. Quando eu cheguei aqui, eu só me lembro que eu paguei uma conta de telefone alta, porque a ligação era lá do Ceará, não sei de onde das contas. E por quê? Porque ignorância. E às vezes um carro, não é assim, ninguém ganha nada assim, né? Tem que ter o desconfiômetro. E outra coisa, Deus nos deu um raciocínio. Portanto, não creamos nas coisas que falam os homens encarnados e desencarnados, apenas pelo que foi dito. Raciocinem, avaliem, reflitam, observem pelas obras, pelos frutos da árvore, que permitirá alimentar a sua fome. Então, nós temos que ter em mente essas situações, né? Paula. Oi. Eu estou aqui pensando também, né, trazendo para a nossa vivência na doutrina espírita, a respeito dos personalismos, né? Das pessoas que são donas do centro e que colocam ali a sua interpretação, o seu achismo, né? E a todas aquelas pessoas que se deixam levar por essa situação, e eu já, inclusive, há um tempo atrás, falei isso numa reunião, que é muito cômodo, né? Vou lá no que a Ana Cristina falou. É muito cômodo você deixar o outro guiar a sua vida, né? Falar das coisas. Ele que manda, ele que fala, ele que faz, e eu estou aqui, né, na minha zona de conforto, sem querer que as coisas modifiquem, né, através das minhas ações. Então, a gente que tem
uma função, né? No movimento espírita, na casa espírita que trabalha, né, tarefeiro da doutrina, vamos dizer assim, nós temos que ter esse cuidado, né? Não é o que eu acho, que eu quero, que eu gostaria que fosse, mas vamos ficar com Kardec, né? Nós temos uma doutrina que nos orienta. Então, como é que está lá? Como é que está dizendo? De volta às bases, né? Eu acho muito bacana isso. Está na dúvida? Vamos procurar o que a doutrina nos ensinou. A gente não está aqui, não fui eu que codifiquei, Kardec codificou e eu creio, né? Eu concordo ou eu discordo, mas eu tenho que colocar a minha opinião, sim, levar para o grupo, porque eu não, né, não sou dona de nada, não mando em nada, não sei de nada, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Onde eu estou? Por que eu estou tão na minha zona de conforto e estou reclamando do outro lado? Mas por que eu não faço a mudança? Porque está fácil, né? Eu vou ficar quietinha aqui no meu canto e deixo o outro mandar. Então, o dono do centro, né, vamos dizer assim, ele só chega lá nesse perfil porque as pessoas querem ser comandadas. Está muito mais fácil dessa forma. Tenho dito. Sim, com certeza. Tereza? Levantou a mão, Tereza? Não, eu só achei bonita a fala da Jaque, só isso. E é muito importante o que você está falando, Jaque, porque em algumas palestras aqui, eu gosto sempre de assistir algumas palestras quando eu vou apresentar algum trabalho, e numa delas foi falado até a preocupação que nós devemos ter com os livros, né, que são editados. Esses livros eles têm que estar sempre de acordo com as obras da codificação, né? Os 5 livros de Kardec, né? São 5, não é isso, gente? Se estiver errado, me corrija. Tem que estar dentro daquilo ali. Eu não vou citar o nome de um autor, mas eu tenho algumas obras dele que no início, quando ele começou a escrever, eu gostei muito do livro. E aí teve uma Bienal do Livro, eu fui no stand dele. E, assim, me decepcionou um pouco. Primeiro, pela ostentação dele. Ele estava vestido, assim, de uma forma, assim, muito... Eu achei exagerado, extremamente luxuosa, coisas... E eu tive um pouco de decepção nesse sentido. Alcinheiro, né, Paula? Da aparência. E os livros que ele foi editando em seguida, eu não gostei. Entendeu? Eu não gostei. Porque começou a fugir e ficar uma coisa muito fantasiosa. Assim, gente, isso já não está... Entendeu? E por quê? Porque todos nós somos passíveis de erro. Isso aí, Patrícia, não passou pelo crivo, pela razão, pelo bom senso. Nós temos que, quando vamos comprar um livro, também ter essa preocupação, né? Para a gente não estar fugindo do que Kardec deixou aí como diretriz para a gente. Então, tem mais alguém para falar? Tereza, pode falar? Tereza. O Júlio anteriormente falou no falso profeta, se foi bem assim que eu entendi, invisível, né? E esses invisíveis, né? Esses invisíveis, ele vem através da psicografia. Da psicografia. São profetas da erradicidade. Né? Então, falsos profetas. Então, tá cheios de livros, né, que o seu conteúdo não é doutrinário, né? Então a gente precisa ter esse bom senso, né? E toda vida que a gente lê uma obra, a gente for ler uma obra, porque Kardec foi a base, mas nós temos subsidiárias aí maravilhosas, né? Toda a obra de Chico Xavier, né, escrita por Chico através dos espíritos, de Divaldo, de Hermínio, muita gente, não vou citar aqui não, porque eu vou até me perder, né? Mas toda vida que você vê uma coisa, né, uma obra que se você tem um conhecimento doutrinário e entra em choque com conhecimento doutrinário, que é a base, né? Você vai buscar na base e não encontra, e na subsidiária, né, você tem que usar o bom senso e a razão,
né? Não levar aquilo, né, para dentro da casa espírita, não levar aquilo para o estudo em grupo. Ah, mas nós estamos no estudo, então a gente pode falar tudo. Não, a gente não pode falar tudo, porque ali se fala de doutrina espírita, se fala de tudo, mas sempre à luz da doutrina espírita. Então, ter cuidado com esses falsos profetas que vêm aí através da psicografia. Isso aí. E uma última dica: dai de graça o que receber de graça. A mediunidade, ela vem gratuitamente, ela não tem que ser cobrada de forma nenhuma. Então, nós temos que ter sempre essa anteninha. Começou a entrar alguma forma de pagamento, de retribuição, não está seguindo os critérios, né, que Deus deixou aí para a gente, que o Espiritismo nos trouxe de esclarecimento. E aí eu encerro meu trabalho. Quem quiser falar mais alguma coisa, está aí o que eu pude trazer para vocês. Agradeço muito a paciência. Tereza quer falar. Maria, você falou uma coisa no final muito importante, né? Dai de graça que de graça recebeste, né? Então, se a gente for ver alguns personagens, né? Alguns personagens aí da sociedade, né? Da história, a gente vê que muitas pessoas se perderam, né? Ao longo do caminho pela questão do dinheiro, né? Pelo fio metal. Então, a gente vê essas pessoas e lembra Chico Xavier, né, que desencarna numa cama ali simples, né, de madeira, e naquele quartinho ali, e ele não deixou nada mais, e por sinal muito, muito precioso, a obra que ele sempre disse que não era dele, era dos espíritos, né? Então, quer dizer, e a gente vê outros médios, né, que acabaram se perdendo pela questão do dinheiro, né? Assim, tipo assim, uma vez eu ouvi algo assim, eu não sou, chega a negar, tipo assim, eu não sou espírita, eu sou espiritualista, então eu posso fazer da minha obra o que eu quiser, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que Mas mesmo no segmento digamos espiritualista, assim, exercer, né? Exercer. mesmo no segmento Ai de espiritualista, graça, que de graça recebe. casas de Umbanda que não cobram nada, que fazem pela caridade, que é a verdadeira Umbanda, né? Nada é cobrado. E aí, assim, não, mas e já vai ter outro segmento que diz, não, que isso não pode ser de graça, tem que ser cobrado. Aí eu não vou nem entrar nesse pormenor, porque aí é outro segmento, né? Mas no nosso, de maneira nenhuma, né? E a gente sabe que hoje também nós temos várias situações, gente. Hoje nós temos, no segmento evangélico, alguns pastores que vivem pregando prosperidade. E as pessoas são atraídas por isso. Quando a pessoa tem bom senso, para e pensa, questiona. Né? Assim, cara, como assim? Porque às vezes é umas coisas, uns assuntos absurdos. Né? Meu marido teve numa igreja esses dias aí, foi ontem, que foi convidado, aí ele foi, a irmã dele convidou, e a rema, e o pastor só falava isso. Prosperidade, prosperidade, mas assim, umas coisas absurdas. E se deixar, leva até as calças da pessoa lá. Mas infelizmente, um segmento. E só existe esse tipo de coisa porque tem que alimente. Tem que alimente porque a pessoa é levada pelo quê? Pelos seus interesses pessoais. Né? Mas se a gente tiver bom senso, peraí, ele tem isso, o fulano que está pregando aquilo aí, tem isso que ele está falando? Né? Então, é só a gente ter bom senso. Lá atrás, uma época, quase que eu fui da budista do segmento Nichiren Daishonin. E eles ensinavam você a fazer uma oração, que era o Nam-myoho Renge-kyo. Você ficava 1 hora fazendo. E tinha uma outra oração... Júlio sabe sair, Júlio sabe sair.
Ele fala de Na vez em melhor quando. morengue aqui, ó. E eu comecei a frequentar as reuniões, e aí, em dado momento, quando tinha uma outra prece que é maior, que eu não sei se é Gorronzon, um nome assim. E eu falei assim, mas eu já tinha um fundamento espírita, né? Eu falei assim, tá, mas olha só, eu quero a tradução dessa prece aí que eu estou lendo, eu quero saber o que eu estou lendo, para quem que eu estou lendo, para quem que eu estou pedindo, né? E aí a pessoa, mas o importante não é você entender, não, é você ir fazendo. Eu, tá, ali eu saí fora. Porque como assim, eu vou ficar fazendo prece para quem eu não sei nem quem é? Né? É o bom senso. Aí eu falei assim, peraí, quem está me levando para isso não tem nada, não tem o carro, não tem isso, não tem nada disso que está falando que vai conseguir, que a gente vai conseguir. A pessoa morava numa casinha simples e ficava pregando isso, gente. Bom senso, questionamento, raciocínio, ele veio, a gente recebeu isso para usar, né? Se a pessoa não tem nem para ela, como é que ela está pregando aquilo, né? A pessoa prega às vezes uma coisa, a vida dela é uma vida dura de trabalho que nem de todo mundo, porque essa vida aqui é isso, é prova e expiação. Não trabalha não para ver se não consegue as coisas, né? E dentro da vontade de Deus. Então é isso aí, vamos seguir em frente com fé e esperança, na certeza que se a gente conseguir trabalhando, a gente continuar trabalhando, a gente consegue tudo. Que Deus nos permitir, que foi destinado a nós. Né? É verdade, Paula. Obrigada aí pelas recomendações, pelas reflexões, né, que a gente não pode estar em vigilante nesse sentido, a gente já tem, creio eu, né, a gente já tem bastante conhecimento para não cair nessas armadilhas, né, mas precisamos uns dos outros, né? Estar junto, refletindo, falando, mostrando os exemplos. Isso nos enriquece e faz com que a gente consiga abrir os olhos, né? Uns dos outros também. Juntos a gente cresce mais. Muito obrigada mesmo. E a gente vai então para a nossa canção final e em seguida João Carlos fará a nossa prece.
Queridos irmãos, não haveria maneira melhor de encerrar essa reunião hoje com essa linda canção, que para mim foi um recado direto, né? Eu hoje, graças a Deus, não havia comentado nada com vocês. Fui atendido por uma médica, estamos no Dia dos Médicos, e o nosso e maior médico, né, Jesus Cristo, sempre manteve aqui juntos, reunidos, para que me desse força para atravessar os problemas. Nos auxiliou hoje, mais uma vez, auxiliando Maria Paula, todos os presentes, e os que verão mais tarde essa reunião. O nosso pensamento positivo, de levar a palavra do Cristo, né, a todos os lugares onde houver necessidade. Agradeço muito a espiritualidade, a todos os presentes, e que tenhamos todos um ótimo final de noite, e que Jesus continue nos abençoando. E assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, João. E, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo, né? Quero lembrar que semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 25, nós teremos o nosso encontro presencial, melhor, nosso estudo será híbrido novamente, né? Porque nós retornamos sendo de 15 em 15 dias, com um público, né, que estava ansioso pelo nosso retorno. Nós abriremos a nossa casa novamente na segunda-feira, né? Porque quarta-feira agora, nosso estudo às quartas continuam, né, somente virtual. E segunda-feira estaremos lá no Damasco transmitindo o nosso estudo, sendo que a palestrante, ou melhor, a dinamizadora, vamos chamar assim, né? Porque o nosso estudo é mais intimista, essa nossa amiga estará lá em Curitiba, nossa amiga Ana Cristina. Então, a gente conta com a participação, né, de todos que quiserem continuar em casa, poderão acessar o nosso estudo através do Zoom, e aqueles que estiverem lá, que quiserem estar presente, nossa casa estará aberta, seguindo o protocolo, né, como a gente vem falando, a máscara N95, aqueles que chegarem lá sem ela receberão uma, que a gente está preparado para isso, álcool em gel, distanciamento, e a gente conta com a colaboração de todos vocês. Então, que nós tenhamos uma excelente noite, né, que o Papai do Céu nos abençoe. Quarta-feira, a gente está junto novamente. Fique com Deus. Se Deus quiser. E Ele quer.